Olá pessoal, eu sou a Aline Rogério, professora de costura criativa, e na aula de hoje quero mostrar para vocês como fazer essa necessaire linda porta-maquiagem. Olha só, ela tem a alça aqui e aqui, ó, ela tem dois bolsinhos para guardar coisinhas, e aqui nessa parte da necessaire principal, gente, cabe muita coisa, então ficou um tamanho muito legal. Tenho certeza que vocês vão vender bastante, tá? Quero convidar você a se inscrever aqui no canal, se você ainda não é inscrito. Dá uma olhadinha aqui embaixo, clica em inscrever-se e depois você clica no sininho, escolhendo a opção receber todas as notificações. Assim, sempre que tiver uma aula nova de costura criativa aqui no canal, você vai receber uma notificação do YouTube, tá? Vamos pro passo a passo. Antes eu quero só dar avisar vocês aqui um negócio sobre a alça, gente, pra vocês assistirem o vídeo até o final, tá? Porque a colocação da alça é bem no finalzinho, é a última coisa que eu faço, depois que a peça já tá pronta, que eu coloco a alça, tá? Só pra vocês aí, na hora que começarem a assistir o passo a passo, falar, nossa, mas cadê a alça? Que hora que vai colocar a alça? Então, tô deixando avisado vocês aqui, tá bom? Então, bora lá assistir. Pessoal, então olha só, a primeira coisa que vocês vão fazer é baixar o molde. O link vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Tem o título do vídeo e abaixo do título tem a palavrinha mais. Você clica nessa palavrinha mais e vai abrir a descrição com todos os links e informações que eu deixo para vocês, tá? Aí vai ter o link para vocês baixarem o molde. No molde serão 2 páginas, aonde vai ter o desenho para vocês formarem aqui, ó, o corte da necessaire, tá? Eu não tenho o molde aqui agora para mostrar para vocês, mas na hora que vocês abrirem o molde, vocês vão ver que tem parte 1 e parte 2. É muito simples para montar. Você vai recortar o molde em cima do risco preto e depois você vai juntar parte 1 com parte 2 e ele vai ficar assim, ó, tá? Tipo, aqui é parte 1, aqui é parte 2. Juntou, vai ficar esse desenho, tá bom? Só para vocês entenderem. Depois que você juntou, montou o seu molde, aí vamos para os materiais, tá? O desenho do molde, vocês vão cortar 2 vezes no tecido exterior, que eu escolhi esse xadrez, achei que ficou muito legal a combinação com o estampado que eu vou usar na aba. Então, cortei 2 vezes no tecido exterior, 2 vezes no tecido de forro. Eu tô usando tricoline, tá, gente? É os tecidos que eu uso pra fazer as minhas aulas. Aqui, nesse caso, eu tô usando o mesmo do lado exterior e do forro, mas vocês podem fazer cores diferentes, tá? Fica a critério de vocês. Aí, a gente também vai cortar o desenho da necessaire, esse molde da necessaire, 2 vezes na manta. Eu tô usando a manta R2. Aí, então, cortei 2 vezes na manta e aí já adiantei aqui, ó. Coloquei uma das vezes do tecido principal, que é o exterior, em cima da manta, passei o ferro e uma costurinha bem na beiradinha toda a volta. Ó, a manta tá aqui atrás, tá vendo? A mesma coisa eu fiz aqui com esse outro. Então, as 2 partes exteriores a gente estrutura com a manta R2, tá? E aqui o forrinho, né, que eu já mostrei pra vocês. A parte da aba, gente, é por medidas, tá? E as medidas vão estar escritinhas no mesmo arquivo do molde do desenho da necessaire, tá bom? Então, lá vai estar escrito a medida da aba e a medida que vocês vão cortar do material do bolso, tá bom? Aí, a gente vai cortar o seguinte, ó. 2 vezes a medida da aba, vocês cortam 2 vezes no tecido estampado, no caso aqui, né? Pra quem quiser fazer igual eu tô fazendo, tá? Se vocês quiserem fazer a peça toda de uma cor só, a necessaire da mesma cor da aba, também dá certo. Aí aqui pra aba eu tô usando esse tricoline digital, tá bom? Eu cortei 2 vezes a medida e em um dos lados eu arredondei. Vou pôr a mão assim, ó, que vocês conseguem ver, tá vendo? Com o rolo de viés, eu ia falar com de linha, desculpa. Mas aqui, ó, pra ficar o arredondado assim, do jeitinho que tá o meu, eu usei o rolo de viés. Se vocês usarem o rolo de linha, dá certo também, só que a curva vai ficar menorzinha aqui, ó, tá bom? Aí fica, vocês fazem do jeito que achar melhor. Se não quiser fazer essa curvinha aqui na aba e deixar quadradinho também, maravilha, vai ficar bom também, viu? Então, cortei 2 vezes no tecido e uma vez na manta R2. Aí, uma das vezes do tecido eu coloquei sobre a manta, passei o ferro e uma costurinha em toda a volta. Agora, preste atenção na informação que eu vou dar aqui pra vocês agora. Esse tecido aqui, que eu já estruturei na manta, é o tecido que vai ficar do lado de dentro da aba, tá? Aonde eu vou costurar os bolsinhos, tá bom? Então, por que eu tô falando isso? Se vocês forem usar tecido diferente na aba, né? Uma cor por dentro e por fora um estampado, por exemplo.
Aí, então, só para vocês saberem que o que você vai estruturar na manta é o que vai ficar do lado de dentro da aba, tá? Aí, esse aqui que vai ficar aparecendo na peça do lado de fora, a gente vai usar depois, daqui a pouco, tá bom? Então, estruturei aqui a parte de dentro da aba. Aí, agora a gente vai aqui, ó, pros bolsinhos. Eu tô usando plástico cristal 0,20. Vocês podem usar também tela vôlei, tá? Se vocês quiserem, plástico translúcido, ou fazer até mesmo de tecido, dá certinho. Eu tô usando aqui o plástico cristal 0,20, pode ser o 0,20 ou 0,30. Desculpa, na verdade esse meu aqui é o 0,30. Eu confundi. Esse aqui é mais firminho, 0,30. Mas se vocês quiserem fazer com o 0,20 também dá certo, tá? Só não use mais mole, mais fino do que isso, que aí o plástico não tem muita resistência. Então a medida vai estar escritinha no arquivo, vocês vão cortar em 2 vezes aí do material do bolso. Vamos precisar de 3 pedaços de zíper. 2 pedaços são um pouco menores, tá? Que é para os bolsinhos da aba. E esses 2 pedaços de zíper tem 23 centímetros cada um deles, tá bom? E esse aqui que tá um pouco maior, ele é pra gente colocar aqui na necessaire, tá? Então, esse zíper maior, ele tem que estar um pouco maior que essa partezinha aqui, que vai ser onde a gente vai costurar. O meu, eu até cortei muito grande, não precisava ser tão grande assim. Vou passar a medida aqui, ó. 28 centímetros, o meu eu acabei cortando com 30, tá? E vocês viram que ficou grande, não tem necessidade. Então, 28 centímetros, tá bom. E aqui, ó, 3 cursores. Eu escolhi esse cursorzinho básico preto, que vai combinar bem legal com o meu tecido, tá? Ainda sobre os bolsinhos da aba, a gente vai precisar de viés, tá bom? Aqui eu tô usando viés de algodão pronto, tá bom? Aí, se vocês quiserem fazer viésinho de tecido, também fica à vontade. Eu aqui cortei, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5. Cortei 5 pedaços, eu acho que vai ser isso mesmo que eu vou usar. Vamos ver aqui na hora que eu começar a montar, que minha cabeça, na hora que eu fui cortar os materiais, eu raciocinei bem, achei que vai ser 5, vai dar certo. Mas se precisar de mais, aí a gente corta mais, tá? Então, 5 pedaços, no caso, esse viés, ele tem a largura da aba, tá? 20 centímetros, tá bom? 20 centímetros de viés. E aqui, pra finalizar de materiais que a gente vai precisar, eu tenho aqui esses quadradinhos que é pra gente fazer os acabamentinhos do zíper dos bolsinhos da aba. São 8 quadradinhos desse que a gente vai precisar, tá bom? Ele tem a medida de 3 centímetros por 5. Cortei. Isso aqui é retalhinho que vai sobrar mesmo. Aí vocês podem ou fazer do estampado, com o tecido estampado ou com o do tecido necessaire. Os dois vai ficar muito bonitinho. Eu aqui cortei o estampado. E é isso que nós vamos precisar de materiais. Caso vocês tenham alguma dúvida sobre os materiais, pode deixar aqui nos comentários. Eu vou dando uma olhada e vou respondendo vocês, certo? Então vamos começar aqui a nossa aula. Vou começar pelos bolsinhos da aba, tá? Antes, claro, mostrar para vocês os kits de materiais, como em todas as aulas. Esse é o kit de material para vocês fazerem essa necessaire, né? Essa peça. No kit de material vai tecido estampado digital no tamanho de 50 centímetros por 50 centímetros, que é o que vai precisar para cortar 2 vezes a aba, tá bom? Aqui, o tecido de composê, no caso esse xadrezinho, ele tá um pouco maior. Ele é 50 centímetros por 75 centímetros, para poder dar para cortar as 4 vezes do tamanho da necessaire, certo? Vai aqui o zíper, que dá para fazer todas as partes da peça. O viés, para fazer o acabamento dos bolsinhos da aba. 3 cursores. Aqui esse rolinho é o plástico cristal 0,30 para fazer os bolsinhos. Vai a manta R2 no tamanho de 40 centímetros por 75 centímetros. E vai as 2 páginas de molde impresso, tamanho real, aqui dentro do pacotinho para vocês fazerem. A única coisa que não vai no kit é o botãozinho que a gente vai usar depois no final para poder fechar a aba. Então, o botão vocês precisam ter a parte, tá? Então, tudo que precisa tá aqui. Essa combinação eu achei linda, né? Eu achei muito bonitinho, mas eu montei algumas outras, mais 2, na verdade, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Esse aqui, rosinha, misturado com Tiffany. É minha cor favorita, vocês sabem, né, gente? Combinação de rosa e Tiffany, eu amo. E esse tecido de coração tá maravilhoso. Então, mesma quantidade de materiais, tá? Só muda a combinação de cores. E esse aqui também, mesma quantidade de materiais, só muda a combinação de cores. E que, gente do céu, deixa eu falar pra vocês. Essa estampa aqui tá tão bonitinha, tão delicadinha. Ó, vou botar bem pertinho pra vocês verem, ó. Olha que fofinho. É uma estampa 3D
de passarinhos com raminhos de flores, mas é super delicadinho, gente. Vocês têm que ver. É lindo, lindo, lindo. Maravilhoso. Então, montei essa terceira opção. Como é que faz para comprar o kit de materiais? Acesse o meu site, www.alinerogerio.com.br. O link vai estar aqui na descrição para vocês, ou então vocês podem acessar pelo Google, né? Vai aí no aplicativo do Google que vocês têm no celular e digita lá www.alinerogerio.com.br que vai aparecer o meu site. E os kits de materiais ficam disponíveis lá, tá? Também tem os materiais separados, eu vendo no site todos os materiais que tem aqui dentro, eu vendo separado. Tecido digital, composê, zíper, esse viés aqui eu tô em falta, esse eu não vou ter no site não. Cursor colorido tem 12 cores diferentes, plástico cristal tem também, manta, tem tudo lá. Caso vocês não gostarem dessas combinações que eu montei no kit, vocês podem escolher lá os outros materiais. A vantagem de comprar o kit é que vai o molde junto, né? Então, é isso, tá bom? Cupom de desconto para vocês comprarem no site. Porta maquiagem. Eu vou deixar aí escritinho aqui embaixo para vocês escreverem do mesmo jeito. Tudo junto e com todas as letras minúsculas para poder dar certinho você conseguir o seu desconto. Certo? Recadinhos dados, então, vamos começar a nossa aula. Eu vou começar aqui, gente, como eu disse para vocês, pela parte da aba, né? Os bolsinhos. Tô aqui com os viés. O que hoje eu vou fazer aqui com esses viés? Eu vou dobrar, né? Eu dobro ele assim, ó, e vem vincando, tá vendo? Que aí já fica todos eles já dobradinhos no jeito da gente colocar nos materiais aqui. Então, eu vou dobrar todos assim pra gente costurar, tá? Gente, troquei a posição da câmera, que eu acho que assim vai ficar melhor, tá bom? Então, dobrei aqui todos os viés, certo? E aí, a gente vai costurar no nosso plástico, tá? Então, tô aqui com as dois cortes do plástico, vou colocar um viés do lado de cá, passar a costura, o outro do outro ladinho aqui e passar a costura. Isso eu vou fazer nos dois. Aumento diminuição do comprimento do ponto. Pessoal, a máquina que eu uso nas minhas aulas é a Jack A5E. Muitas de vocês têm dúvidas, tá? Então, esclarecendo aqui pra vocês. É uma máquina ótima, maravilhosa, ela é industrial, tá? Porém, ela dá também para iniciante usar, porque ela tem controlador de velocidade. Então, isso ajuda muito, dá para costurar bem devagarzinho ou acelerar se quiser, viu? Diminua a velocidade. Acelerar. Essa função eu acho maravilhosa, além de muitas outras bem legais que ela tem, tá bom? Se você quiser fazer um orçamento, tá precisando comprar uma máquina, quer trocar de doméstica para industrial, por exemplo, ou vai comprar a sua primeira máquina, procura pelo Maurício Armindo da Costura e Bordados Limeira. O contato dele fica aqui na descrição do vídeo, tá? Ele é o meu parceiro de máquinas. A gente tem parceria, esse ano vai fazer 6 anos, e é uma parceria excelente, ele é muito responsável, maravilhoso no trabalho dele. Então, eu recomendo porque realmente eu confio lá na Costura e Bordados Limeira, tá? Então, podem comprar tranquilamente todos os tipos de máquinas, tá bom? Máquina industrial reta, máquina overlock, máquina galoneira, bordadeira, ele tem bastante variedade. Qualquer máquina que vocês comprarem lá com ele, na Costura e Bordados, e dizer que foi minha indicação, Aline Rogério, fala pra ele assim, ó, eu vi lá no vídeo da Aline que se eu comprar a máquina aqui com você, eu vou ganhar 5 projetos de aulas pagas dela, tá bom? Aí vocês ganham 5 projetos de aulas pagas, aí pede o meu contato para ele ou pro vendedor que atender vocês, que eles atendem pelo WhatsApp, tá bom? Ou pode comprar no site, vocês deixam lá no canto de comentários um recadinho que é a indicação. E aí eles vão passar meu contato para vocês falarem comigo, tá bom? Para vocês terem acesso ali a 5 projetos, certo? Essa aqui é maravilhosa, gente. Eu amo demais. Então aqui, ó, vou costurar o viezinho então nos dois ladinhos, tá? Dos dois bolsos. Então, aqui, ó, costuradinho o viés nos plásticos, tá bom? Vou deixar aqui do lado um pouquinho, gente, que agora a gente vai preparar o zíper. Peguei aqui os 2 zíperes e vou colocar o cursor, tá bom, gente? Gente, então olha só, coloquei o cursor aqui. E aí, a gente vai diminuir esse zíper, tá? Pra poder fazer as pontinhas. Eu vou deixar ele aqui, ó. Deixa eu ver. Vou cortar aqui passo pra vocês, tá? Porque esse aqui eu não deixei anotado nem nada. Então, vou passar aqui pra vocês, ó. Ele ficou desse tamanho e ele ficou com 18 centímetros, tá bom? Vou deixar o outro do mesmo tamanho.
Então, aqui, ó, cortadinho, a gente vai pegar os tecidinhos, né, que são 8, a gente vai usar 4 em cada zíper. A gente vai pegar estampa desse tecidinho de frente pro dentinho do zíper, o outro, a estampa de frente pro avesso do zíper. E fica desse jeitinho. Vou passar uma costura com um pé de máquina. Passei a costura, gente, aí eu puxo o tecido assim, ó, e aqui eu passo uma costurinha rebatendo. Aqui, ó, vou cortar as laterais, isso vocês vão cortar se tiver sobrando, ou seja, esse tecidinho tem que ficar da mesma largura do zíper, tá? E ficou assim, ó. A mesma coisa vou fazer aqui e nas outras duas pontinhas desse lado também. Gente, aqui, ó, costurei então os tecidinhos na lateral dos dois zíperes. E aí, eu cortei as pontinhas. O que eu fiz? Coloquei aqui sobre o bolso, né? E a pontinha que ficou passando, eu cortei. Aí, vocês têm que se atentar pro tecidinho ficar do mesmo tamanho aqui e aqui, tá bom? Aí, agora, a gente vai costurar no bolsinho. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Viezinho, vem aqui, ó, tá? Bem assim. E passo uma costura aqui nesse viés. Costurei, gente, o zíper, ó, nos dois bolsos, tá bom? E aqui a gente tem o outro viés, que eu vou colocar ele aqui, ó. Tá? Coloco ele aqui assim e passo uma costura, só em um, tá bom? Então, aqui, ó, viezinho costurado, agora a gente vai posicionar os bolsos na aba, tá? Vou pegar aqui, gente, a parte que tá com o tecido interno e estruturado na manta, certo? Aí vocês vão pegar uma fita métrica ou uma régua e aqui dessa parte reta pra cima você vai medir 7 centímetros, tá? Se quiser fazer uma marcação pra vocês não se perderem. Então aqui, ó, da beiradinha pra cima 7 centímetros, vou posicionar o primeiro bolsinho. Aí, ó, aqui nessa marcação que vocês vão fazer, nós vamos costurar o primeiro bolso, tá? O primeiro bolso que a gente vai costurar é esse que aqui nessa parte de cima do zíper não tem viés, tá bom? Então, vou posicionar bem aqui na marcação, tá? Deu 7 centímetros. E aí, eu vou passar uma costura aqui nesse viezinho pra segurar, só nesse, tá? Aí, você deixa o resto aqui soltinho por enquanto. Passei a costura, agora eu vou pegar aqui esse outro bolso. E aí, gente, esse viezinho desse outro bolso, ele vai sobrepor o zíper aqui, ó, do primeiro bolso, tá vendo? A gente coloca ele bem em cima, deixa eu aproximar aqui pra vocês entenderem, ó, tá? Colocou aqui, passa uma costura aqui nesse viezinho, primeiro pra segurar. Aí, depois pode passar uma costura nesse aqui. E se quiser fechar aqui as laterais da parte do plástico, pode também. Aí, pessoal, costurei tudo costuradinho, agora eu vou virar aqui pro lado da manta, vou pegar o outro tecido, que é o exterior, coloco aqui sobre a manta, se quiser pode passar o ferro e uma costurinha bem na beiradinha em toda a volta. Então, gente, ó, coloquei o tecido do lado de cá, passei o ferro e costurinha, tá? Mudei a posição da câmera, pra poder ficar melhor pra vocês verem a aplicação do viés, tá bom? Então, aqui, ó, eu vou usar esse viés, tá? A gente começa aqui do lado de dentro, né, onde tem os bolsos, e depois a gente rebate do lado de fora. Aqui nessa parte reta, a gente não precisa pôr viés, porque essa parte vai ficar embutida na nécessaire. Então, eu vou começar, vou virar aqui de ponta cabeça, tá? Vou começar aqui nessa pontinha e vou fazer toda voltinha, tá? Toda a volta. Então, eu coloco aqui, ó, o meu viés assim, e faço aqui uma costurinha com o pé de máquina, tá? Pra depois rebater. Então, aqui, costurei ele toda a volta. E aí, agora, a gente vai virar, ó. Virou, agora a gente vai rebater, que é dobra aqui, ó, pontinha do viés. E a gente vem costurando na beiradinha toda a volta. Viés costurado, agora a gente vai posicionar a aba na nécessaire para fazer a nécessaire, tá? Então, aqui, ó, na parte reta, a gente dobra pontinha com pontinha
e faz um pique pequenininho aqui no meio, tá? É uma marcação só. Vou pegar uma das partes da nossa necessaire do corpo, que tá estruturada na manta, e eu vou dobrar aqui, ó, onde é maior, tá? Porque tem aqui, ó, 2 lados maior e 2 menores. Então, é onde é maior, dobro, pontinha com pontinha, faço o pique. Opa, saiu aqui. Um pique aqui, tá? Isso aí pra ter certeza vai ficar bem certinho. Aí eu vou pegar a aba, o pique que eu fiz aqui na aba, eu vou colocar junto, bem em cima do pique que eu fiz aqui na necessaire. Vocês vão colocar nessa posição, mesmo jeitinho que tá a minha aqui, tá? E aqui embaixo, a gente passa uma costurinha bem na beiradinha, só pra segurar aqui. Costuradinha, agora nós vamos montar o necessaire. Pra isso, vocês colocam aqui a aba pra trás, tá? Pra não atrapalhar. Vou pegar aqui, ó, o meu zíper, dentinho do zíper de frente aqui pra estampa do nosso material, passo uma costura aqui. Passei a costura, vou pegar aqui a parte do tecido do forro, estampa de frente pro avesso do zíper. E aqui, mais uma costura. Costura feita, vou colocar esse forro aqui, ó, pra trás. E passo uma costurinha aqui, ó, na beiradinha, rebatendo. Costura feita, agora a gente vai pegar a outra parte da necessaire, coloca ela aqui. E aí, vem com esse zíper, dentinho do zíper, de frente aqui, ó. Deixa bem alinhadinho aqui. E passa a costura. Costura feita, agora eu venho com o forro, estampa de frente para o avesso do zíper, costurinha aqui. Passou essa costura, a gente vai aqui, ó, abrir para rebater esse outro lado, tá? Do lado de cá, ó. Passa a costura aqui rebatendo. Aí agora a gente vai colocar o cursor, tá? Então, pega aqui o cursor e vamos colocar do lado direito para o esquerdo. Deixa o cursor, gente, paradinho aqui no meio, tá bom? Agora, nós vamos fechar nossa peça. Pra fechar, a gente tem que colocar a aba aqui assim, tá? Colocou a aba assim, aí a gente vem, ó, coloca uma parte sobre a outra. Vou colocar prendedor aqui e alfinete na parte do forro. Ó, prendedor aqui, alfinete, agora a gente vai costurar. A gente vai costurar com um pé de máquina aqui, retrocesso sempre no começo e no final. Aqui, aí vem pro forro, aqui. Essa parte aqui, ó, maior do forro, a gente vai costurar só essas duas laterais onde eu tô com os meus dedos. Aqui no meio a gente vai deixar uma abertura sem costura pra poder virar a peça pro lado direito. E costura aqui também, tá? Gente, costurinhas prontas, agora nós vamos fechar as caixinhas de leite. Primeiro, vou fechar as da base, aqui e no forro também. Então, ó, a gente faz aqui esse movimento, colocando costurinha bem certinho com costurinha, tá vendo? E passa a costura aqui, com o pé de máquina, tá? Vou colocar um prendedor, deixa eu deixar no jeito. Aqui, ó, nesse outro lado, mesma coisa. Aí, a gente vem aqui pra parte do forro. Aqui na parte do zíper a gente deixa por último, tá? E, bom, eu gosto de deixar por último. Aí fica, vocês veem aí qual a ordem melhor. Aí eu já venho colocando assim um prendedorzinho, que na hora que vem aqui na máquina é só costurar, tá? Então, todos fechadinhos, uma costurinha com um pé de máquina. Então, caixinhas de leite costuradinhas, agora nós vamos aqui fazer da parte do zíper. Aqui, gente, ficou muito comprido o meu zíper, eu vou cortar um pouco. Não vou cortar rente, não, entendeu? Mas vou tirar um pouco dessa pontona, com um rabicózão muito grande aqui. Aí aqui do outro lado eu vou tirar um pouquinho também, tá? E aí aqui agora, como é que nós vamos fechar aqui, ó? Vamos começar pela parte da manta, a gente faz isso aqui. E aí aqui, ó, vai ficar alinhado o quê? A costura com o dentinho do zíper, tá? Então, alinhou aqui, ó, segura, tá? E a gente vem para o forro, que a gente costura os dois ao mesmo tempo. Aqui, ó, a costura do forro juntinho com o avesso do zíper, aí você abre aqui, ó, tá vendo?
E é assim, ó, tá? Tudo juntinho. Aí você pode aqui, ó, coloca prendedorzinho. E é isso. E aí a gente vai uma costura com um pé de máquina, tá? Então, ó, costurinha feita, mesma coisa pra fazer do lado de cá. Então, pessoal, costuradinho os dois lados aqui do zíper. Então, a peça já tá toda costurada e vamos virar pro lado direito aqui, pela essa aberturinha que a gente deixou. Bom, gente, virei aqui pro lado direito e aqui, ó, no forro, né, aberturinha, a gente coloca as pontinhas pra dentro, deixa bem retinho, ó, passa uma costura aqui, tá? Costura feita, a gente pode colocar o forro aqui pra dentro. Aí, você vai no ferro de passar, passa o ferro aqui toda na sua necessaire e faz aqui, ó, que eu sempre explico pra vocês em live ou em vídeo, né? Eu achei que eu tava fazendo aula ao vivo agora, esqueci que ia gravar. Sempre falo, né, final da live ou final de vídeo, pra vocês fazerem isso aqui, ó, tá? Toda, ó, quininha da caixinha de leite aqui, você vinca aqui, ó, com a sua mão. Isso aqui é o acabamento, tá? Quando você vira a peça pro lado direito, toda amassada, você olha e fala, ah, meu Deus, ficou feia. Ou então, ah, não deu certo. Às vezes é só um jeitinho que você tiver e um carinho com as mãos, usando ferro de passar também. Se você tiver quentinho, fica mais fácil pra vincar, tá? Tudo dá certo, aí ela já vai, a peça já vai tomando forma. Aí depois pra isso aqui não se desfazer, se você for guardar a sua peça pra vender a pronta entrega, ou se for fazer feira, bazar, alguma coisa assim, você preenche ela por dentro com alguma coisa, ou plástico bolha, ou jornal, né? A gente põe jornal amassado, ou plástico bolha, se vocês quiserem, porque aí ela não amassa de novo. E tá vendo aqui? Olha só, eu não passei ferro, viu, gente? Não teve corte na emenda no vídeo aqui, só pra vocês verem, eu não passei ferro ainda. E olha só como que ela já fica bem modeladinha, tá vendo? Bem quadradinha, já fica bonitinha, né? E aí vamos fechar aqui, ó. Belezinha, bonitinha, né? E aí agora nós temos aqui a parte da aba, tá? Pra vocês verem como é que ficou. Deixa eu puxar aqui, fechou até o final, né? Fica bonitinho. Então, ó, aqui, ó, os bolsinhos como é que ficaram. Aí ela vem, ó, a água vem, passa pelo zíper e fecha aqui na frente, tá? Vou colocar os botões e volto pra mostrar pra vocês. Como é que eu vou fazer? Vou colocar dois botões. Um na pontinha de cá, um botão na pontinha de cá e outro na pontinha de cá, tá? Colocou os dois botões aqui, tá certo? Beleza, vamos colocar o segundo botão. Aí você vai fechar a sua peça, vai ver direitinho aonde que vai estar pegando aqui, ó, o primeiro botão que colocou. Você olha assim, vê onde tá encostando, faz a marcação e coloca aqui na parte da necessaire também os dois botões. Vou colocar e volto pra mostrar pra vocês como que ficou o resultado final. Então, gente, coloquei aqui, ó, os dois botões, tá? E agora eu quero deixar a explicação pra quem quiser colocar alça, tá certo? Porque, gente, tem cliente que vai querer com alça e tem cliente que vai querer sem a alça. Por quê? O que vai determinar isso? Ah, a cliente vai usar como uma necessaire de mala, por exemplo, para guardar dentro da mala. Não tem necessidade da alça e, inclusive, a alça até atrapalha nesses casos. Então, fica aí uma dica também para vocês fazer com alça e sem alça, para dar essa opção para cliente, tá? Aqui, ó, eu tô usando Montana, tá bom? Uma tira de Montana, pode ser de 20 milímetros ou de 30, tanto faz. Eu tenho para vender no site, tá, gente? Tem preta e marrom, tá bom? Com a sua peça já passadinha de ferro, passou o ferro, colocou os botões, posicionou bem certinho, sua peça tem que estar prontinha, para você marcar bem certinho aqui onde você vai costurar a sua alça, tá? Como é que eu marquei aqui, gente? Exatamente aqui, ó, aonde tem o zíper, entendeu? Que aí eu tenho certeza que vai ficar no meio, ó. Então, eu consigo ver aqui o zíper, aí eu fiz uma marcaçãozinha aqui, ó, de giz, tá vendo? E de cá também, a mesma coisa. Aqui, tá bom? Essa aqui, que é Montana, inclusive, gente, na hora que eu falo no início do vídeo sobre o kit de materiais, a Montana não tá no kit, tá bom? Mas eu vou colocar junto, certo? Lá no site vocês podem ver que na listagem de materiais inclusos vai estar a Montana, que eu tô usando 25 centímetros, tá bom? Aí, a gente pode abrir depois que você marcou, tá? Marcou aqui, é bem onde termina o viezinho, tá vendo? Na beiradinha aqui do viezinho. Aí a gente abre aqui, ó, tá? Vamos costurar bem
aqui, tá vendo? Pontinha aqui, ó. Ah, Aline, mas eu não posso colocar essa alça antes de costurar o viés? Pode. Só que assim, eu posso inclusive depois colocar a alça, passar para vocês a medida, por exemplo, daqui até a alça, quanto que deu. Caso vocês queiram colocar a alça antes de costurar o viés, aí dá certo. Mas eu sinto uma segurança maior colocando a alça com a peça depois de pronta, sabe? A gente pega alguns traumas de coisas que deram errado, e uma das coisas que eu já fiz várias vezes errado foi isso. Na hora, coloco a alça, seja qualquer tipo de peça, coloco a alça no meio da montagem e quando a peça ficar pronta, a alça não fica onde eu queria, sabe? Ou fica mais pra trás, mais pra frente, não fica no meio certinho da peça. Então assim, eu me acostumei assim, aí vocês fazem o jeito que achar melhor. Costurando aqui na beiradinha, gente, não vai alterar em nada no bolso, tá? Porque a costura vai pegar bem aqui, ó, tá? Se você for usar e quiser usar alça chique, aquela de poliéster engomada, a alça especial, pode usar. A única diferença é que aí você tem que dobrar a pontinha. Aqui, esse montano não precisa dobrar a pontinha, porque é um material de corte a fio, então não desfia. Já a alça de poliéster desfia. Então, em vez de cortar 25 centímetros, vocês cortam aí uns 28 centímetros, para dar pra fazer uma dobrinha aqui na pontinha. Só isso, tá? Aí, outra coisa também, troquei a cor da linha da máquina. Coloquei a linha preta, eu tava com a linha vinho, coloquei preto, porque, né, a gente tem que ficar um acabamento praticamente, tipo, invisível, né? Porque a gente usa a linha da mesma cor do material, eu acho que fica um acabamento melhor, né? A peça fica mais bonita. Se eu fizesse com a linha vinho, ia ficar mais aparente. E uma coisa também... vai de pessoa para pessoa. Então, coloca aqui, ó, bem em cima da marcação, costurinha aqui, ó, só na beiradinha, tá? Retrocesso, começo, final. Se puder caprichar, tipo, vai e volta, entendeu? Vou fazer aqui e mostro pra vocês. Só isso, gente, ó, tá? Super fácil, não altera aqui na parte do bolso, tá vendo? Ficou nas beiradinhas, tá bom? E é isso, ó, ficou prontinha. Agora sim, nossa peça tá pronta. É que a minha tá vazia, vou colocar uns produtinhos aqui depois, acho que vou ficar com essa pra mim. Valor de venda, sugestão de valor de venda que eu deixo pra vocês. Sugestão de valor de venda que eu deixo pra vocês venderem essa peça. Fica aí entre 90 a 130 reais, depende muito do material que você for usar, tá? E avaliando aí o valor que você paga no material aí na região que você mora, onde você costuma comprar, certo? Então é isso, espero que vocês tenham gostado da aula, que vocês façam, vendam bastante, tá bom? Beijo pra vocês e até a próxima aula.